Para os visitantes, ela é minha esposa, tá bom? Então, né? Glória a Deus. A paz do Senhor. Eu combino isso com o André, que quando ele fala isso, ele tem uma semana sem lavar louça. Uma semana de boa em casa. Só que não. Tudo bem com vocês? Eu não tenho muito tempo hoje, então vou precisar ser rápida. Então a gente não vai perder tempo. Amém? Então vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 28. Essa semana, antes de eu entrar na palavra, eu preciso falar uma coisa com vocês. Nós vamos ter um curso aqui na igreja de mulheres, experiência do lar, um curso muito maravilhoso, que vai abençoar muito a vida das mulheres e automaticamente os lares, os filhos, a casa, né, o coração de uma família. E então, quem tem interesse, desejo, gostaria de saber mais, procure a Francine. A Francine vai explicar como funciona. Eu acho que já nem tem mais vaga, mas vai abrir a próxima. Então, você vai conhecer um pouquinho desse curso. Amém? Bom, Romanos 8, 28 vai falar sobre algo muito importante para nós. Muito importante para nós que somos cristãos. Estou vendo aqui na igreja, todos aqui são cristãos, todos aqui adoram a Deus, mas no decorrer da nossa vida, na nossa vida cristã, no decorrer do dia a dia, da nossa rotina, dos problemas que não são poucos, que vão surgindo, a gente se esquece de algo que é muito importante e vou usar como essencial na vida cristã, na vida de um crente. Nós esquecemos de algo que fala sobre o caráter de Deus e aquilo que vai nortear a nossa vida como cristão. Eu quero falar hoje com vocês sobre algo tão difícil de falar. Eu não me sinto muito à vontade porque é algo tão complexo em falar. Mas o que eu conheço, o que eu sei, eu quero compartilhar com vocês sobre essa maravilha que é falar sobre Jesus. Na minha vida cristã, eu já falei sobre vários personagens, né? Sobre vários homens de Deus, várias mulheres de Deus. Mas falar de Deus é algo muito difícil. Porque por mais que a gente estude, ainda nós nunca vamos conhecer de fato quem é o nosso Deus. A Bíblia fala que na eternidade nós conheceremos dia após dia. Se é que eu posso falar dia após dia, porque na eternidade não tem dia. Mas lá o céu é tão maravilhoso, é tão esplêndido, que lá a cada dia nós vamos conhecer mais o Senhor. O Senhor vai se revelar para nós a cada momento, porque o Senhor é inexplicável, o Senhor é uma fonte inesgotável. Então hoje eu queria compartilhar um pouquinho do que nós podemos conhecer aqui na terra sobre esse caráter de Deus, que é a soberania. Soberania é um atributo de Deus. Deus tem vários atributos, mas a soberania é um deles. E os estudos, a teologia fala que esse é um dos atributos que Deus não compartilha, que Ele não conversa, que Ele não se comunica, na verdade, que Ele não comunica com o ser humano. Por quê? Porque a soberania pertence só a Ele. Tem outros atributos que Deus, Ele divide, que Deus comunica, como homem, como amor, como justiça, mas a soberania não. A soberania só é dele,
Só Ele pode ser soberano. Só Ele é soberano. E eu quero conversar um pouquinho com você, nesse tempo que a gente tem, sobre esse atributo tão maravilhoso e que norteia a nossa vida cristã. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Esse versículo é pequenininho e eu nem terminei de ler ele, mas olha o começo. Sabemos que Deus age em todas. Em todas. Esse versículo não fala que em algumas situações, em algumas circunstâncias, mas ele fala que Deus age em todas. Todas as coisas. Para quê? Para o bem daqueles que o amam. Ele age em todas as coisas com uma finalidade: para o bem daqueles que amam a Ele, para aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Você ama Deus? Você ama Jesus? Então esse versículo é para mim e é para você, porque sabemos, então nós entendemos que Deus, Ele age em todas as coisas. Em todas as coisas é qualquer situação. Aquela situação ruim, aquela situação que te faz chorar, aquela situação que te desespera, aquela situação que você olha e você não vê saída, aquela situação que é impossível, aquela situação difícil, aquela situação que você pensa, não tem mais o que fazer, não há o que fazer. Também aquela situação que é uma situação alegre, uma situação feliz, uma situação que te traz ânimo, força. Nós sabemos então que Deus age em todas as situações. Amém? Esse versículo vai nos nortear nesta manhã. E eu queria então fazer uma introdução de o que é soberania. O que é? A gente fala aqui soberania de Deus, mas o que é? Ela é, quero explicar para vocês que a soberania de Deus, ela é um direito absoluto de Deus de governar todas as coisas. Todas as coisas são governadas pela sua soberania. A sua vontade, a vontade dele é perfeita, a vontade dele é santa e a vontade dele é sábia. Amém? Salmo 115, versículo 3 diz: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Daniel 4,35 diz: segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem possa lhe deter a mão. Não há quem segure o nosso Deus. Não há quem segure, quem prenda. Não existe. Não existe quem detenha a mão dele. A soberania de Deus significa: nada pega Deus de surpresa, nada está fora do seu controle, nada pode frustrar os planos dele e nada é maior que a vontade dele. Deus reina sobre tudo. Amém? A soberania de Deus, ela não é parcial. A soberania de Deus, ela é total. Ele é soberano, sabe onde? Ele é soberano em todas as coisas. Ele é soberano na criação. Gênesis 1 diz: Deus cria pela sua palavra. Ele não negocia com o caos, ele ordena. Ele é soberano na história. Atos 17, 26 diz que Deus determina tempos e fronteiras das nações. Impérios sobem, impérios caem, mas o trono de Deus, ele permanece para sempre. Ele é soberano no sofrimento. Temos a história de Jó. Satanás só pode agir onde Deus permite. Até onde Deus permite que ele coloque as mãos. Observe que na história de Jó, Satanás ele pede permissão a Deus, porque Deus é soberano em todas as coisas. Deus é soberano na salvação,
Romanos 8, 29 e 30 diz isso. Efésios 1, 4 e 5 diz isso. A salvação não começa na decisão do homem. Se você acha que você levantou suas mãos e disse, eu aceito Jesus, irmãos, não é isso. O amor dele atrai. É o amor dele que atraiu você. É o amor dele que atraiu o seu coração. É ele se revelando a você e atraindo você. Então ele te escolheu primeiro. Amém? Deus é soberano e ele é bom. Deus é soberano. Ele é soberano então nas minhas crises? Nas suas crises Deus é soberano? Sim, ele é soberano. Ele é soberano. A soberania dele está na bondade, na justiça, no amor, na sabedoria. E o texto que nós lemos, Romanos 8, 28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ele, que amam a Deus. A soberania na prática. José, um sofrimento que virou propósito. Gênesis 50, 20 conta a história de José. E o versículo diz assim, que José fala assim, fala para os seus irmãos, José fala para os seus irmãos, vocês intentaram um mal contra mim, um mal, mas Deus tornou em bem, porque a soberania de Deus está em todas as situações. Deus converte o mal em bênção. Mesmo os irmãos fazendo tudo aquilo, traindo José, Deus reverte aquela situação em bênção. José entendeu então algo profundo. O mal dos homens não anula o plano de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui. Você que sofre por calúnia, por algo que pessoas falam, por algo que pessoas fazem, saiba que tem um justo juiz e a soberania de Deus reina sobre a sua vida. A soberania de Deus está sobre você, daqueles que amam a Deus. Amém? Jó, a fé que não entende, mas que confia. Jó, capítulo 42, versículo 2 diz: bem sei que tudo podes. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode todas as coisas. Jó não recebeu todas as respostas, mas ele recebeu uma palavra, uma revelação maior de Deus, que Deus sim pode todas as coisas. Irmãos, a cruz é o maior exemplo de soberania. Atos 2:23 diz, conta que Jesus foi entregue por desígnio de Deus, pela responsabilidade dos homens. A maior injustiça da história foi o maior plano de redenção. Se Deus governou a cruz, Ele governa a sua crise. E por que Deus é assim? Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Isaías 46, 9 e 10 diz: eu sou Deus e não há outro. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Eu quero repetir esse versículo para você de novo. Olha o que Deus fala: eu sou Deus e não há outro. Desde o princípio eu anuncio o que há de acontecer. Se Deus não fosse soberano, Ele não poderia garantir promessa. Se Deus não fosse soberano, Ele não poderia garantir salvação. Se Deus não fosse soberano, Ele não poderia assegurar o futuro. E o que Deus quer de nós diante da sua soberania? O que o Senhor quer de nós? Irmãos, o que o Senhor quer de nós? Entendemos então que Ele é soberano, que Ele reina, que Ele governa. E nós? Onde nós estamos nessa história? Sabe, o Senhor quer de nós confiança. Provérbios 3, 5, 6 diz que confiar é descansar quando nós não entendemos. O Senhor quer de nós confiança. Porque quando nós confiamos nele,
nós estamos dizendo a Ele que Ele é soberano. Quando nós confiamos nele, nós estamos dizendo que Ele tem o domínio sobre a situação. Quando nós confiamos nele, nós estamos dizendo que Ele sim é capaz de resolver algo que ninguém é capaz de resolver. Quando nós confiamos nele, nós estamos dizendo que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre, que Ele é eterno, que Ele é bom Pai. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos confiar. E não é fácil. Não é fácil. Eu não estou dizendo aqui que é algo fácil, mas estou dizendo que é algo possível. E que nós podemos pedir isso ao Espírito Santo. Que no meio de crises, que nós podemos nos ajoelhar e dizer: Senhor, derrama sobre mim mais confiança em Ti. A Bíblia conta lá em Gênesis a história de Abraão, quando Deus fala assim para ele: sai da sua parentela, sai do meio dos seus parentes, que eu vou te mostrar aonde que eu vou te levar. A Bíblia conta que Abraão confiou no Deus Todo-Poderoso de uma certa forma, que aquilo foi imputado como justiça. Irmãos, a gente não pode viver na superficialidade do Evangelho. Nós temos que confiar em Deus, assim como a Ana falou aqui, como Daniel confiou em Deus. Quando Daniel foi lançado na cova, ele não sabia o que aconteceria com ele. Ele não sabia o que poderia acontecer, mas ele escolheu confiar. A Bíblia diz que nós precisamos confiar, que nós alegramos a Deus confiando nele. E a confiança não é quando tudo vai bem, a confiança não é quando tudo está certo, quando a conta bancária está alta, a confiança não é quando está todo mundo saudável, a confiança não é quando todo mundo está bem. A confiança está quando tudo é um caos, quando nada vai bem, quando nada está bom. Essa é a confiança. Por isso que foi imputado na vida de Abraão, porque a Bíblia diz que ele confiou e a confiança dele foi tamanha que aquilo foi imputado como justiça. Justiça. Um homem justo foi imputado como justiça. Amém? Nós então não devemos viver na superficialidade. Nós precisamos mergulhar em Cristo, mergulhar em Jesus, saber que Ele é bom, sabemos que Ele age em todas e qualquer situações para o meu bem, para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Ele, para o bem daqueles que confiam nele. O que Deus quer de nós diante da sua soberania? Deus quer humildade, porque nós precisamos reconhecer que nós não somos nada, nós precisamos reconhecer que somos pó, nós precisamos reconhecer que a gente não pode absolutamente nada, que as nossas mãos são fracas, que os nossos pés vacilam. Nós precisamos reconhecer que é a graça, que é o favor, a soberania dele nas nossas vidas. Nós precisamos entrar diante da presença de Jesus e dizer o quão miserável nós somos, o quão pecadores nós somos, porque não há um justo. Nós nos tornamos justos com Jesus, mas se tirar Jesus da minha vida e da sua, não sobra nada. Então nós precisamos, diante da soberania, reconhecer a humildade de saber que nós não somos nada, que nós somos vasos e que Ele é o oleiro. Diante da soberania de Deus, nós precisamos descansar. Talvez você tenha entrado aqui muito cansado, exausto. Talvez você entrou aqui cansado de tanto andar, pedir, falar, pensar.
trajetória te trouxe aqui num desgaste emocional, físico. E talvez você tenha entrado aqui pedindo para Deus falar com você. E Deus está falando para mim e para você descansar. Diante da soberania de Deus, nós precisamos descansar. Descansar é entregar o controle para Ele, porque o controle nunca foi nosso. Então precisamos descansar. A Bíblia fala em Salmos que não adianta a gente, que é até bom a gente colocar, eu vou parafrasear, que é até bom a gente colocar segurança na nossa casa, sentinelas, vigias, câmera, porteiro, morar em lugar muito seguro, é bom, mas a Bíblia fala que ainda assim não é suficiente, porque quem guarda a casa, quem guarda o lar, quem guarda o coração é Jesus. Em vão a gente se preparar dessa forma e não colocar a nossa chave, a chave da nossa casa, nas mãos do nosso Deus. É em vão você procurar tudo que é de melhor deste mundo para te trazer segurança, conforto. Você pode até fazer isso, mas é em vão se você não confiar, não descansar no Deus Altíssimo, naquele que realmente pode proteger, naquele que realmente guarda, naquele que realmente não dorme. Amém? E por que é tão difícil confiar? Sabe por que é difícil a gente confiar? Por conta da nossa natureza. Porque nós somos caídos. A teologia reformada chama isso de depravação total. Nós somos caídos. Então por isso que é difícil. É difícil confiar. Por isso que a gente tenta tantas coisas, a gente dá jeito, a gente busca alternativa, a gente fala com alguém que sabe que pode nos ajudar, mas a palavra de Deus diz que a nossa segurança tem que vir só do Senhor. Os Salmos também diz que muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, mas nós não. Os filhos de Deus confiam no Deus Altíssimo. Nós confiamos nele. E eu quero te mostrar um quadro completo. Eu quero te dizer que Deus é eterno, que nós somos limitados, mas Ele não é limitado. Isaías 55, 8, 9 diz que os pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus está dizendo, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque os meus pensamentos são pensamentos de paz. Sabe quando a ansiedade, ela nasce no nosso coração? Quando nós conhecemos pouco do caráter de Deus. Quando nós nos relacionamos pouco com Deus. Porque nós imaginamos muito, tentamos controlar tudo, mas não entendemos que quem controla é Deus. Deus vê o fim e o princípio. Nós vemos apenas o presente. É difícil confiar quando nós somos feridos. É difícil confiar quando há doenças. É difícil confiar quando há decepções, traições, frustrações. O coração pensa, e se Deus não agir? Mas a soberania de Deus, ela não é fria. Deus é Pai. Ele entregou o seu Filho. Amém? E como confiar quando a ansiedade bater, quando o momento de crise chegar? Como confiar? Lembre-se de quem está no trono. Lembre-se de que
Deus é o Criador do universo. Lembre-se que o trono não está vazio. Lembra que Ele está ocupado por você. Deus se ocupa com você. Diferencie controle de responsabilidade. Olha isso, você não controla resultados. Não fique preocupado no sentido que você acha que vai mudar alguma situação. Você não vai mudar, porque você não controla resultados. Sabe o que é o seu papel, a sua função? É simplesmente obedecer. Cabe a nós, como filhos de Deus, obedecer. Amém? Deus, então, Ele é soberano. Deus é amor. Deus está no controle. Ele cuidou de tudo. Ele cuida da eternidade. E Ele cuida de hoje. Ele cuida de hoje. Descanse na soberania de Deus. Tenha uma confiança ativa. Não diga, eu não entendo, mas diga, o Senhor é quem governa. É Ele quem governa. Nós aprendemos também na história, na Bíblia, sobre Abacuque. Abacuque, mesmo sem fruto, mesmo sem respostas, ele escolhe se alegrar em Deus. Ele escolhe confiar em Deus. E para terminar, eu quero dizer que Deus não reage, Deus decreta. Deus não improvisa, Deus executa. Deus não perde batalhas, Ele que escreve a história. A soberania que assusta o orgulhoso, ela é o consolo do quebrantado. A soberania que assusta o orgulhoso, ela é o consolo do quebrantado. Se Deus é soberano, você pode confiar. Se Deus é soberano, você pode descansar. Se Deus é soberano, você pode obedecer. Se Deus é soberano, não precisa temer. E eu quero terminar essa palavra dizendo Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, você não está sozinha, você não está sozinho, porque eu estou com você. Eu estou com você em todo tempo, em toda situação. Eu pego na sua mão e eu caminho com você. E se eu não abrir o mar, eu levo você para andar por cima das águas. Porque eu sou Deus. Eu sou Eu sou aquele que faz todas as coisas. Eu sou o que opera maravilhas. Eu sou o que deixa o mundo de boca aberta. Eu sou o que me revelo àqueles que me amam. Eu sou o Deus da eternidade. Eu sou o Deus da eternidade. Eu sou o Deus do consolo. Eu sou o Deus do amor. Eu sou o Deus da justiça. Eu sou o Deus que pode todas as coisas. Você só precisa confiar. Você precisa descansar. Descansar, porque eu sou o Deus. Moisés disse: mas e se Faraó perguntar de onde eu venho? De quem eu estou falando? Deus disse: diga que eu sou. Eu sou. Ele é o verbo, Ele é o princípio, Ele é o fim. A eternidade está nele. Ele é Deus bom, Ele é misericordioso, Ele é o Pai. Ele é o príncipe da paz, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Emanuel, Deus poderoso, Deus conosco, Deus presente. Ele é Deus. Nós precisamos mergulhar nessas águas, precisamos conhecer mais quem Ele é. E Ele quer se revelar a nós, porque Ele é bom. Ele quer nos ter como relacionamento. Confie no Deus que está com você.
suprir. É bom ter? Claro que é. Óbvio que é. É muito bom ter. Não podemos dizer que não. É bom. Mas nada, quando a gente deita a cabeça no travesseiro, nada vai substituir o nosso Deus, porque Ele se faz único. É a palavra dele. Ele é único. Ele é suficiente. Ele basta. Ele basta. Então eu quero que você vá nessa semana cheio da presença de Deus e se lembre que Ele é contigo. Você não está sozinho. Você pode enfrentar o que for essa semana, o que te disserem, mas você vai se lembrar. Isaías 41:10. Não temas, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Essa palavra foi falada para Josué quando Moisés morreu, quando Josué estava sozinho. Deus falou para Josué: não temas, Moisés pode ter ido, mas eu sou maior que Moisés, eu sou muito maior, eu sou muito melhor, e a minha presença te basta, a minha presença te consola, porque eu sou Deus. Amém? Não diga eu não vou conseguir, não diga não vou dar conta, eu não vou, não consigo. Você consegue, porque a presença, o P maiúsculo, a presença, ela não falta, ela não pode faltar, porque eu aprendi com a minha mãe. Sabe o Salmos 23 que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Nada me faltará é a presença. Tudo pode faltar, mas a presença não. Porque ela consola, ela alivia, ela transforma. A presença, ela é tudo. Amém? Se Deus é por nós, em todos os momentos da nossa vida, feche os seus olhos. Pai Todo-Poderoso, Senhor, nós ouvimos, nós lemos a Sua palavra, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, para o bem daqueles que estão chamados segundo o Seu propósito. Pai, aqui a Tua igreja te ama, Senhor. Pai, se revela a nós com a Sua soberania na vida de cada um, Pai, que nós possamos confiar definitivamente na Sua soberania, que nós podemos confiar que todas as coisas cooperam para o nosso bem, todas as situações possíveis, Senhor, aqui nesta terra, elas são com propósito, Pai, do Senhor se revelar a nós, do Senhor forjar o nosso caráter, Senhor, de nós, Pai, também mostrarmos ao mundo inteiro que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas. Senhor, assim como Abacuque, Pai, ainda que a figueira não floresça, Pai, ainda que não há javide no campo, Senhor, ainda, Senhor, que tudo dê errado, ainda assim nós nos alegraremos no Senhor, porque é o Senhor a nossa alegria, Pai. O Senhor é a nossa alegria eterna. O Senhor, Pai, é a nossa contentação. Pai, Tu és, ó Deus, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Pai, Senhor, nessa força, Pai, contagia a Sua igreja. Senhor, que eles possam, Senhor, entender, ó Deus, da Sua soberania. E assim como Abraão confiou e aquilo foi imputado como justiça, Senhor, que nós possamos confiar em Ti também. E assim isso ser imputado como justiça sobre as nossas vidas, Pai. Pai, assim como José, ó Deus, disse, assim como ele disse, ó Deus, que o mal que os irmãos fizeram, Senhor, que a super graça superabundou na vida dele e que o Senhor transformou em bênção. Pai, se houver alguém passando dificuldade, Senhor, no nosso meio, Senhor, que essa necessidade possa se transformar em bênção, no nome de Jesus. Deus, guarda nosso dia, nossa semana, guarda as nossas vidas, Pai. Assim nós te entregamos, nos entregamos a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Eu creio